Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós tivemos ontem uma decisão importante, um fato importante acontecendo, a questão do colégio eleitoral, muitas novidades chegando, tivemos até o presidente russo parabenizando finalmente lá o candidato democrata, tivemos várias ali matérias, falando que agora está tudo certo, agora já está tudo confirmado, mas o que a gente sabe pela Constituição é que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, e eu vou trazer para vocês aqui essas informações que são muitas e são bem esclarecedoras. Nós estamos vendo aí muitas coisas novas acontecendo nesse ano de 2020, coisas sem precedentes, coisas que não tinham acontecido ainda, crise sanitária, crise econômica, recuperação econômica rápida também, muitas coisas acontecendo assim em velocidades impressionantes, mas dentro dessa confusão toda nós temos coisas que já aconteceram, nós temos precedentes para que isso aqui possa ter uma grande mudança, tá bom? E é claro, você conhece a personalidade do presidente americano, você sabe que ainda que o cenário esteja completamente desfavorável, ele não vai desistir fácil, E eu creio que ele vai até o final tentar as últimas opções que ele tiver para tentar garantir a sua continuidade aí. E aí, exatamente isso que nós vamos falar, vamos trazer várias notícias importantes aqui, vou deixar como sempre todas as matérias citadas no primeiro comentário fixado aqui embaixo, e você também vai poder acessar esses conteúdos. Infelizmente a maioria está em inglês, mas hoje com esses tradutores online você consegue dar uma contornada tranquila, tá bom? Então pessoal, você que está chegando aí, verifique se a sua inscrição está ativa. Muita gente falando que sempre chega ao canal e a inscrição não está ativa, então dá uma olhadinha embaixo rapidinho. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também, se você quiser receber todas as novidades do canal Daniel Lopes, clica aí no sininho das notificações. Sem falar no meu novo livro, Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI, voltou a estar disponível. Garanta já o seu exemplar. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, o presidente russo deu os parabéns, falou, seja bem-vindo aí, o novo presidente e tal, democrata, É uma informação importante aí dentro desse cenário, Porque é uma das poucas potências, um dos poucos países aí que ainda não parabenizaram o candidato democrata, Mas o que está acontecendo nesse meio tempo? Nós tivemos, por exemplo, lá na Geórgia, o próprio secretário de Estado, que estava recebendo muitas críticas do presidente americano, ordenou ali uma auditoria das assinaturas lá no Cobb County, lá na Geórgia, tá certo? Ele é republicano e o presidente estava falando, poxa, esse cara é republicano e não está me apoiando e tal. Agora ali ele liberou essa conferência de assinaturas, Então a ideia dele é para que tudo fique esclarecido, seguro, preciso e confiável para todo mundo e tal. Então, uma novidade, a gente vai continuar vendo essa questão aí acontecendo, vocês podem ter certeza. Lá no Arizona, por exemplo, também o chefe lá no Senado do Arizona, Lá nos Estados Unidos você tem Senado estadual também. No Arizona, por exemplo, o presidente ali da Comissão de Constituição e Justiça anunciou que vai autorizar uma auditoria também lá nas máquinas, Então, muito importante isso, vai intimar o condado lá para uma auditoria. Lembrando que esse dia saiu uma auditoria aí, resultado deixou todo mundo de queixo caído, negócio que não teve repercussão nenhuma, mas pode ser aí um caminho para um problema sério aí para o pessoal do Partido Democrata, tá bom? A gente viu ontem 7 poderes legislativos estaduais mandando os seus próprios eleitores favoráveis ao presidente e não ao candidato democrata. Nós tivemos aí o estado de Nevada, estado do Arizona, estado de Novo México, estado de Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Geórgia. Eles mandaram eleitores duplos, os governadores mandaram eleitores para o candidato democrata, o legislativo estadual mandou eleitores do Partido Republicano, favoráveis ao atual presidente. Então, vai ter uma disputazinha aí, tá certo? A coisa está começando a se movimentar. Foi um passo importantíssimo aí. Muita gente está falando, esse pessoal não desiste, esse pessoal é teimoso, esse pessoal continua falando que não está tudo certo ainda e tal. Eu vou mostrar para vocês uma matéria de um veículo da grande mídia mostrando que pode ter um problema aí de disputa no colégio eleitoral, tá bom? Já vou trazer para vocês. Enquanto isso, por exemplo, a gente teve uma senadora eleita lá do estado do Arizona, Ela trouxe uma informação também importante para você ver como é que as coisas estão lá no estado do Arizona. O nome dela é Kelly Townsend, E ela colocou ali que 22
legisladores, senadores e deputados estaduais, e 8 legisladores eleitos, aqueles que foram eleitos já nesse pleito, assinaram ali uma resolução em conjunto pedindo para que o Congresso americano, Congresso Nacional Federal, aceite o grupo de eleitores alternativo que foi enviado pelo Partido Democrata. Ela colocou o documento lá com todas as assinaturas. Então, para vocês verem que o negócio não é tão unânime como a gente estava pensando, tá bom? Ou como aparece aí no noticiário de massa, né? Agora, outra movimentação importante que nós tivemos também. O Procurador-Geral americano falou que vai sair, não quer mais continuar, né? Ele resignou do seu cargo. Ele tinha passado ali por uns problemas com o presidente, né? Porque hoje nós sabemos, e eu vou colocar uma matéria para vocês do Daily Mail, que ele deu uma segurada na liberação daquelas informações sobre o computador do filho lá do candidato democrata, né, que tinha alguns probleminhas ali, algumas investigações com relação ao filho dele, ao próprio irmão, e era uma informação importante, né, para auxiliar os eleitores no momento de decidir em quem eles iam colocar a sua confiança ali no pleito. Mas hoje a gente já viu aí que parece que o procurador-geral, ele deu uma segurada, falou, não vamos divulgar essa informação agora não, então, é claro, favorecendo assim o candidato democrata. Isso deu um probleminha, claro, né? Deu uma disputa aí. Agora, tem muita gente falando que isso não vai mudar nada, né? Tem gente falando, vai sair o Bill Barr, vai entrar o Rosen e não vai mudar nada porque o Rosen também não vai fazer nada. Só que aí algumas pessoas estão achando que pode ter alguma mudança favoravelmente ao presidente. Que tipo de mudança? O procurador-geral começar a investigar mais aquilo que os cidadãos comuns estão tendo que investigar por conta própria, né? Vide a advogada Power, né? O advogado Wood também, que está muito ativo aí, com vários processos também em andamento, ele colocou uma postagem dizendo que, na opinião dele, o procurador-geral que está saindo é um patriota e que ele deixou uma carta para o presidente, uma carta cheia de elogios, né? Falando, caramba, o presidente é muito bom e tal, mas não é uma rasgação de seda violenta, né? Ele, na opinião do advogado Wood, a carta foi excelente e o que o advogado Wood está dizendo, e ele tem informações ali um pouco privilegiadas, né? Ele acha que antes dele sair, procurador-geral, porque o procurador-geral disse que vai sair dia 23 de dezembro, né? Então um pouquinho mais de uma semana para frente. Ele acha, o advogado Woods, que o procurador-geral antes de sair vai liberar umas pimentinhas aí, vai soltar umas informações sensíveis, tá? E na opinião do advogado Woods, ele vai soltar essas pimentinhas e vai sair fora, vai deixar nas costas do próximo que chegar, tá bom? Sem falar que o que vai substituí-lo, né, que é vai virar o procurador-geral, o Rosen, ele escreveu recentemente um artigo, e eu vou deixar todos os links aí para vocês, falando sobre interferência externa no pleito americano. Ou seja, será que essa saída agora vai fazer andar aquela medida provisória do presidente de 2018 que eu tanto tenho falado aqui, que trata de uma situação de interferência estrangeira no pleito americano, de forma que o presidente poderia até nomear um procurador específico para fazer esse tipo de investigação? Então é um negócio que abre os olhos aí, caramba. Pode, na opinião de alguns analistas lá, como, por exemplo, o representador Lou Dobbs, né, da Fox, eles acham que não vai mudar nada isso. Mas algumas outras opiniões acho que pode mudar favoravelmente ao presidente, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente está vendo é o seguinte: esses estados que eu citei para vocês, que são os 7 estados, Nevada, Arizona, Novo México, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Geórgia, eles mandaram eleitores duplicados, mandaram eleitores para o candidato democrata e mandaram eleitores para o presidente. E como é que fica isso? Pode dar problema? Aí todo mundo fala, esse pessoal fica insistindo, falando que pode dar problema, já está tudo resolvido. Mas aí eu trago para vocês uma matéria da Reuters, que está em inglês, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, mas aí com o tradutor online você se vira tranquilo, tá bom? O título da matéria é Duelo de eleitores representa problema de impasse nos Estados Unidos, tá bom? Então, o que acontece? A gente sabe que lá nos Estados Unidos você tem votos populares e votos do colégio eleitoral, né? Só que aí, essa ideia dos eleitores, né, esses membros que compõem o colégio eleitoral, agora houve uma duplicidade.
enquanto governadores e secretários de Estado mandaram os eleitores do candidato democrata, o legislativo estadual mandou eleitores para reeleger o presidente atual. E aí você pergunta, quem que tem o direito, né? E aí quando você olha a Constituição, você tem um problema, porque a Constituição determina que os legislativos estaduais, o poder legislativo é quem tem, na verdade, a legitimidade para mandar esses eleitores, principalmente em caso ali de problema, né? Em caso de indefinições, tá bom? O presidente dos Estados Unidos, ele é escolhido por 538 eleitores, né, que é conhecido como o colégio eleitoral. E eles são distribuídos ali em cada estado proporcionalmente à população do estado, tá certo? Só que a Constituição dos Estados Unidos e a Lei de Contagem Eleitoral de 1877, elas organizam como é que esse processo deve ser feito. E aí determina que eles vão se reunir no dia 14 de dezembro, foi ontem, né, para dar esses votos. E esses votos só vão ser abertos e contados no dia 6 de janeiro, que é um processo que é supervisionado pelo vice-presidente Mike Pence, tá bom? Por quê? O presidente do Senado, lá nos Estados Unidos, é automaticamente o vice-presidente. Já expliquei a vocês que aqui no Brasil você tem entre os senadores uma eleição e a eleição define quem é o presidente do Senado. E lembrando que aqui no Brasil, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, ou seja, ele é o presidente do conjunto de Câmara e Senado, nos Estados Unidos também. Só que a diferença é que lá nos Estados Unidos não tem eleição para ver quem vai ser presidente do Senado. O presidente do Senado é automaticamente o vice-presidente. Nesse caso, é uma grande vantagem para o atual presidente, porque é o vice dele que vai supervisionar esse processo, tá bom? E aí, o que significa eleitores em disputa, tá? Quando tem disputas acirradas, como a gente está vendo agora, né? E acontece esse caso de ter listas simultâneas de eleitores, listas concorrentes, e o que acontece? Uma certificada ali pelo governador e outra pelo Poder Legislativo, isso gera abre-se uma situação jurídica. Tá? E alguns especialistas em direito dessa parte do pleito americano estão preocupados que tá criando uma situação ali que pode descambar para um período aí de grande disputa jurídica e de incertezas, tá bom? Se esses resultados encaminharem, né, forem para frente dessa forma, como é que fica essa história, né? Quais eleitores vão ser escolhidos? Os enviados pelo governador ou os enviados pelos legisladores? E aí você pergunta, o que vai acontecer? Quais eleitores serão escolhidos lá no Congresso americano? Aí isso está em aberto ainda, porque nós não sabemos se o Senado vai ficar sob o controle dos democratas ou sob o controle dos republicanos, porque eu tenho dito para vocês aqui, pouca gente tem falado sobre isso. Isso está em aberto ainda, vai ter uma espécie de segundo turno lá na Geórgia, em que o David Perdue e a Kelly Loeffler, que são os candidatos republicanos, estão disputando ali com dois candidatos democratas as duas vagas que estão faltando para serem preenchidas no Senado. E essas vagas são cruciais para a gente saber se serão os democratas ou os republicanos que vão controlar o Senado. Isso vai ser fundamental para resolver essa questão no dia 6, tá certo? O que definir no dia 5 vai definir o que vai acontecer no dia 6. Isso é importantíssimo, por isso que eu tenho falado para vocês e fiz vídeo aqui sobre isso, mostrando que a eleição do dia 5 para os dois cargos de senadores que ainda estão em aberto será talvez mais importante do que a definição presidencial, porque a definição presidencial já está mais ou menos, já tem esse panorama, né? Agora, o que pode ter uma mudança é essa eleição que vai acontecer. Se, por acaso, os democratas controlarem o Senado também, aí fica um negócio bem difícil para o presidente, né? Porque o Senado vai acabar escolhendo o candidato democrata, apesar de que o vice-presidente pode contestar isso aí. Agora, se o Senado continuar com os republicanos e a Kelly Loeffler e o David Perdue vencerem, pode haver uma escolha da Câmara e uma escolha diferente do Senado. E aí você pergunta, como é que fica? É complicado porque o Electoral Count Act, que é uma legislação que trata desse assunto, ela é meio confusa, tá? Ela é alguns especialistas dizem que ela é ininteligível, ou seja, difícil de entender, porque ela parece favorecer a lista dos governadores, mas para outros intérpretes parece favorecer a lista do legislativo estadual. Então, são vários cenários possíveis que podem acontecer, é um território meio nebuloso. Por exemplo, o vice-presidente, que é o presidente do Senado, ele pode destituir eleitores de um estado, né?
Outro cenário faz com que a Câmara acabasse escolhendo ali entre os dois. E a gente sabe que nesse cenário, se for a Câmara que for escolher a decisão final, fica favorável ao presidente, porque eles têm uma maioria de 26 a 24 agora de eleitores por estado, porque na Câmara, se for acontecer esse tipo de eleição, a legislação determina que é um voto por estado. São 50 estados, nessa liderança estadual os republicanos têm uma maioria, tá bom? E aí a pergunta que é, isso já aconteceu antes? Já aconteceu. Em 1876 houve uma disputa de eleitores em 3 estados. 3 estados mandaram dois grupos de eleitores diferentes. Hoje tem 7 estados mandando 2 grupos de eleitores diferentes, tá? E eles conseguiram chegar a um acordo ali antes do dia da posse, né? A disputa foi resolvida lá quando o republicano Rutherford Hayes, ele se tornou presidente com um acordo ali de que eles retirariam as tropas americanas que ainda sobraram do conflito civil nos estados do sul. Então, alguns especialistas dizem que é uma probabilidade baixa, mas não é zero. Pode acontecer isso e a gente tem várias opções pela frente. Pode ser a Câmara decidindo, pode ser o Senado decidindo, pode ter uma disputa entre ambos e pode ser que o Supremo tenha que entrar nesse meio fazendo uma mediação. Tem muita coisa para rolar, tá? E quem está dizendo isso é uma própria matéria da Reuters que eu deixo aqui para vocês o link aqui embaixo, tá bom? Então é isso, galera. Vamos ficar de olho. Mais tarde eu vou trazer mais informações para vocês, explicando um pouquinho melhor esse cenário que a gente já tem falado aqui. E é isso. Dê uma olhadinha aí no livro, Manual de Sobrevivência Conservador, tá aqui embaixo o link. E obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E se quiser receber as novidades, clica aí no sininho das notificações, tá bom? Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Excelente semana, forte abraço, Deus abençoe vocês, valeu!